Você acha que conhece o peso do tempo? Que ele é só ponteiros se movendo, dias no calendário? O que você faria se cada segundo contasse? Se cada dia fosse uma contagem regressiva para algo terrível? Eu pensei que sabia, até que encontrei um vídeo na internet chamado Quaresma. Ele não era o que eu esperava. Era confuso, perturbador e ele começou os 40 piores dias da minha vida. Uma contagem, um ciclo de horror que se desdobrava a cada amanhecer. Eu vou te mostrar, dia após dia, como a esperança mingou e o medo cresceu. Fique até o final deste vídeo e você saberá o que espera no dia 40, se eu cheguei lá. E, mais importante, se você pode ser o próximo. Minha vida antes do vídeo era, comum, sem grandes emoções, sem grandes sustos. Eu tinha minha rotina, acordar, trabalhar, ou pelo menos tentar, sair com amigos de vez em quando. Os fins de semana eram para descansar, talvez maratonar alguma série. As preocupações eram normais, contas, trânsito, o que pedir no delivery. Cresci ouvindo falar de Quaresma, claro. É parte da cultura aqui, mas para mim, sempre foi só um período no calendário. Aquela época antes da Páscoa. Algumas pessoas faziam jejum, outras evitavam certas coisas. Respeitava, mas não dava muita importância. Lendas, histórias antigas, achava interessante em filmes, claro, mas nada que pudesse invadir a minha realidade. Eu estava confortável na minha bolha de normalidade. Mal sabia eu que essa bolha estava prestes a estourar, e o que viria para o lugar dela seria inimaginável. Aconteceu em uma noite qualquer. Eu estava entediado, rolando a tela, procurando alguma coisa para assistir antes de dormir. E então apareceu. Não sei dizer exatamente como, não era uma recomendação normal. O título, Quaresma, e o thumbnail era só uma imagem escura, talvez um detalhe embaçado de algo que eu não conseguia identificar. Quaresma, em um vídeo de sei lá o quê. Parecia totalmente fora de contexto. Minha primeira reação foi ignorar. Mas a curiosidade falou mais alto. Por que alguém postaria um vídeo com esse nome? O que poderia ser? Uma pegadinha? Algo artístico? Aquele pequeno mistério, aquela estranheza, me fisgou. Contra o meu bom senso, eu cliquei. Naquele momento, não parecia uma decisão importante. Apenas mais um clique em meio a tantos outros na internet. Mal sabia eu que aquele clique abriria as portas para algo que eu nunca poderia fechar. E que os próximos 40 dias seriam definidos por ele. Dei play. E não fazia sentido. Eram só imagens desconexas, escuras, tremidas. E os sons eram piores. Murmúrios. Um zumbido constante. Parecia uma gravação antiga, talvez de alguma cerimônia esquisita. Não sei. Não havia narrativa. Não havia nada claro. Mas a sensação era horrível. Um peso no peito. Um frio na espinha que não passava. Era como assistir a algo proibido ou doente. Fechei a janela, tentei esquecer. Só um vídeo bizarro da internet, pensei. Mas então aconteceu. A primeira coisa. Meu celular, que estava na mesa, vibrou sozinho. Não tinha mensagem, não tinha notificação. A tela só acendeu mostrando a hora. E o dia. Dia 1. E por um instante, uma falha na tela exibiu rapidamente o número. 40. Congelou por um segundo. Dia 1 de 40. Gelei. Foi a primeira vez que o medo real me atingiu. Eu tinha acabado de assistir ao vídeo Quaresma. E a contagem regressiva tinha começado. Os primeiros dias foram estranhos, pequenas coisas, infortúnios bobos. Tropecei onde não havia nada. Perdi minhas chaves em lugares óbvios. Meu celular fazia barulhos estranhos. A tela piscava com números aleatórios por um segundo. Coisas que, isoladamente, eu ignoraria. Mas juntas, e acontecendo todos os dias desde que assisti ao vídeo, parecia que a má sorte estava me seguindo. E a sensação de que aqueles números que eu vi no celular, a contagem, era real, crescia a cada pequeno incidente. Dia 2, dia 3. Os estranhamentos continuavam. Dia 4, dia 5. E eu comecei a entender.
Isso não era azar, era só o começo. Os dias passaram, e o padrão virou perseguição. Não eram mais só estranhamentos. Eram ataques. Portas batiam com tanta força que pareciam querer quebrar. Coisas voavam das prateleiras. E as sombras, elas ganharam forma. Vultos rápidos que eu via pelo canto do olho. Vislumbres de algo no escuro. Tentei parar. Desliguei a internet. Desconectei tudo. Joguei meu celular na gaveta. Não adiantou. Os eventos continuavam. Como se a maldição estivesse na casa. Em mim. Tentei pesquisar sobre esse vídeo Quaresma, sobre lendas ligadas a esse período. Encontrei histórias antigas, folclore, avisos vagos, mas nada que explicasse isso. Nada que dissesse como parar uma contagem regressiva de horror que parecia ligada à minha alma. Cada dia era uma tortura. O sono era impossível. E o número diminuía. Dia 20, dia 24. Eu estava na metade. E o terror só aumentava. Eu estava preso nisso, sozinho. A marca da Quaresma não era só no calendário, era em mim. Os dias passavam. 26, 29, e o horror mudou. Parou de só quebrar coisas. Começou a me atacar por dentro. Visões, coisas que eu fiz, ou que pensei em fazer, voltavam para me assombrar. Falhas minhas, arrependimentos. Era como se a maldição soubesse exatamente onde doía mais. Vozes. Elas não eram mais sussurros sem sentido. Eram claras, me chamando, me acusando, me lembrando de cada erro, ou me tentando, prometendo que tudo acabaria se eu fizesse alguma coisa. Atos de penitência, sacrifício, uma dor física estranha começou também. Como se eu estivesse pagando por tudo de uma vez. Cada dia, a dor e o tormento psicológico aumentavam, e a entidade, eu sentia a presença dela o tempo todo. Vendo, observando, esperando. Dia 35. Olhei para o número na tela, no reflexo do meu olho. 35 de 40. 5 dias restantes. 5 dias para o fim da contagem. Mas eu não sabia se o fim significava libertação ou a colheita. Eu estava no meu limite, quebrado, exausto. E o que quer que fosse que estava vindo, estava quase aqui. Dia 36. Dia 37. Os últimos grãos de areia caindo. A dor, física e na alma, era constante. Não havia descanso. Não havia paz. Tentar lutar não adiantava mais. Era inútil. Como lutar contra o tempo? Contra uma força que estava em todo lugar. A entidade, ela não se escondia mais tanto. Eu a sentia. Via os sinais. Como uma presença fria, respirando no meu pescoço. Não comia direito. Não dormia. Meu corpo falhava, minha mente mal funcionava. Só restava uma coisa, a contagem. 37 de 40. Tão perto, tão terrivelmente perto. Mas não era a esperança do fim. Era o pavor do que o fim traria, do que a Quaresma exigia no último dia. Todas aquelas semanas de horror, de tormento, estavam convergindo para um único ponto. E eu estava no centro, exausto, quebrado, esperando, só esperando, pelo que viesse no dia 40, 38, 39. Não havia mais tempo para pensar, nem para sentir, só para sobreviver. A entidade não estava mais só observando. Ela estava aqui, no mesmo cômodo, batendo, arranhando, quebrando tudo. Não havia para onde correr, não havia onde se esconder. Era constante, sem parar. As horas, os minutos, não importavam mais, só a contagem. E ela estava quase no fim. Eu ouvia a respiração dela, sentia o frio, o cheiro. Pensei que ia acabar ali, naqueles dias. Mas ela parecia estar me guiando, me encurralando, esperando o dia certo. O último dia, o dia 40, a noite do dia 39. Parecia que o tempo parou. Depois de toda a fúria dos últimos dias, um silêncio pesado. Mas não era paz, era a calmaria antes. Eu sabia, ela estava lá fora, ou lá dentro, perto, esperando.
Olhava para o relógio. Os segundos pareciam horas. Cada tique, um passo mais perto. Tão perto da meia-noite, do fim do dia 39, do início do dia 40, o último dia da contagem. O dia que a Quaresma, o vídeo, tinha me prometido. O medo não era mais pânico. Era uma aceitação fria. O tempo acabou, a espera acabou. O que quer que viesse com o dia 40, viria. E eu só podia esperar. Meia-noite. O dia 40 chegou. A quietude acabou. Veio para me buscar. Não era uma sombra, não era uma visão. Era real. Ó Deus, a dor. Não, meu corpo está mudando, se contorcendo, quebrando. É a maldição, o preço, os 40 dias, a contagem. Era para isso, para me preparar, para a colheita. O que quer que estivesse naquele vídeo, naquele Quaresma, era a chave. Abriu a porta. E agora? Agora não tem mais porta. É a penitência final, o sacrifício. Não consigo parar. Está tomando conta, me rasgando por dentro. O que sobrou é o silêncio, depois de 40 dias de horror. A contagem chegou ao fim. E o que veio no dia 40 não foi liberdade. Foi a penitência final, o preço cobrado pelo tempo. Aquele vídeo Quaresma, ele não era apenas uma gravação antiga. Ele é a maldição. Uma isca. Uma porta que se abre para quem a assiste durante o período sagrado. E ela usa essa Quaresma, dia após dia, para manifestar seu horror, para preparar e para colher. Eu vi o que esperava no fim. Senti na pele. Sobrevivi? Talvez. Mas marcado. Ou talvez eu seja apenas o próximo elo. A maldição não para. Ela apenas espera. Pela próxima pessoa. Pelo próximo clique. Pelo próximo período de Quaresma. Pense nisso na próxima vez que vir algo estranho online. Na próxima vez que os 40 dias chegarem. Alguns segredos, alguns horrores, estão apenas esperando o tempo certo para encontrar você. Deixe seu like se chegou até aqui, compartilhe para alertar. Ou não. A escolha é sua, mas a contagem pode estar mais perto do que você imagina.